Olá pessoal, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na nossa videoaula de hoje nós vamos abordar bem rapidamente um assunto importante que é o chamado totalitarismo de esquerda, tá? O stalinismo. Já estudamos o totalitarismo de direita, né? Qual que é a diferença principal, professor? No totalitarismo de direita eu tenho um predominando sistema capitalista. No totalitarismo de esquerda eu tenho o socialismo, o comunismo, como sendo a mola propulsora do sistema totalitário, ok? Lembrando que no sistema totalitário, como o próprio nome diz, o chefe político vai ser um ditador, vai ter poder total sobre o Estado que controla. Nós vimos lá de direita, nós já estudamos o Hitler e o Mussolini, agora vamos ver o Stalin na União Soviética. Antes de começarmos a falar sobre o Stalin, vamos recapitular um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Para entender como que o Stalin chega ao poder. Tudo bem? Então, o regime totalitário soviético é chamado de stalinismo. Em 17 nós já vimos também uma videoaula sobre o assunto. Teve a Revolução Russa, os bolcheviques assumem o poder com o governo do Lenin. A Rússia, de 18 até 22, vai sofrer uma guerra civil muito forte, vai entrar em crise, que já estava acontecendo, vai piorar. Lenin vai criar o que? A NEP, né? A nova política econômica para tentar reerguer a economia russa, misturando o socialismo com o capitalismo. Mas em 24, o Lenin morre, e aí, numa disputa entre Trotsky e Stalin, o Stalin vai acabar vencendo, tá? Só para lembrar, o Stalin ficou famoso por ser o quê? Por ser uma pessoa extremamente autoritária, que abusou da censura, né, do culto ao líder, do discurso nacionalista, tá? Nas artes existia o chamado realismo socialista, que era o estilo artístico do regime, que fazia propaganda do regime. Então, o Stalin governava a União Soviética com mão de ferro, tá bom? Se vocês repararem bem, as características que existiam lá com Hitler e com Mussolini são praticamente idênticas, né? Lá, autoritarismo, censura, culto ao líder, nacionalismo, mas Stalin era socialista e os outros dois eram capitalistas. Tá? Aqui eu tenho uma foto do Stalin, né? Famoso Joseph Stalin, que o nome real era um nome complicadíssimo, tá? Não peçam para eu pronunciar, tá? Joseph Stalin, já está de ótimo tamanho, tudo bem? Ele vai governar muito bem a Rússia, tá? Abusando do poder, evidentemente. A União Soviética vai escapar da crise de 29, porque era uma crise capitalista. E o Stalin fez os chamados planos quinquenais. Lembra dos planos quinquenais? Ele, durante 5 anos, tinha como objetivo desenvolver algumas áreas da economia russa, tá? Só para lembrar aqui, no primeiro plano quinquenal, o foco do Stalin era fazer tudo para que fosse desenvolvido na Rússia o quê? Indústrias pesadas, elétrica. Isso aqui eu tirei de um site português de Portugal, então tem essa diferença, tá? E nos transportes. O segundo plano quinquenal daria foco, né, às indústrias de alimento, à indústria têxtil, e o terceiro, o plano quinquenal, indústrias químicas e siderúrgica, mas foi interrompida por causa da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o Stalin assume o poder em 24, vai governando, abusando do poder, abusando da força, sendo autoritário, usando a censura, fazendo propaganda, perseguindo os opositores e vai, obviamente, ganhando seu espaço. Tudo bem? Nesse governo do Stalin, na década de 1930, tinha uma pessoa que se destacava, né, que era o Sergei Kirov. O Sergei Kirov, que é esse que está na imagem, junto com o Stalin, e aqui também, tá? Ele era visto por muitos como um possível sucessor do Joseph Stalin, tá?
Só que o Kirov, misteriosamente, né, ele foi assassinado, né? E para vingar a morte do companheiro, o Stalin iniciou o expurgo de Moscou, que era o quê? A perseguição e morte de todas aquelas pessoas que ele achava que era contra o governo dele. Tá? Na verdade, hoje nós sabemos que, quase com certeza absoluta, o próprio Stalin mandou matar o Kirov, que era companheiro dele, e como desculpa da morte, começou a matar outras pessoas que ameaçavam o poder dele. Não foi só isso, tá? Durante o governo de Stalin, ele fez esses expurgos várias vezes. Quando ele percebia que alguém, mesmo que fosse amigo, pudesse de repente ameaçar o seu poder, ele dava um jeito de matar, de eliminar. Então ele era extremamente cruel, tá? Ele era extremamente frio, fazia de tudo que fosse possível para manter o poder. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Consequências do stalinismo, tá? Então, com o governo de Stalin, apesar de todas as barbaridades que ele cometeu, houve um crescimento acentuado na indústria de base, por causa principalmente dos planos quinquenais, né? Houve um desenvolvimento da educação, com a redução do analfabetismo, mais lógico, tá? Assim como Hitler fazia, a educação sempre sendo modelada para atingir o quê? Para atender os interesses do governo, propaganda do governo, mas melhorou a educação, tá? Por outro lado, né, o stalinismo faltou o quê? O desenvolvimento da indústria de bens de consumo, tudo bem? Mesmo sem Stalin, sobreviveu na União Soviética um stalinismo sem Stalin, pois o mesmo deturpou as ideias de Marx, tá? Esse é um ponto bastante discutido pelos historiadores, tá? Por que que o Stalin conseguiu ficar tanto tempo no poder e depois ainda continuou mantendo o socialismo na União Soviética, mesmo após a sua morte foi mantido o socialismo? Por quê? Porque ele deturpou as ideias do alemão Karl Marx, tá? E aí alguns exemplos podem ser citados, tá? Então o Marx, ele defendia uma revolução mundial socialista. O Stalin queria que a revolução ficasse apenas restrita na União Soviética. O Marx defendia um governo do proletariado, do operário. O Stalin, um ditador deveria governar. Para o Marx era inimigo todo do operário, todo capitalista era inimigo do operário, e para o Stalin existiam apenas alguns inimigos. Então, dessa forma, ao longo do tempo, o Stalin ele foi conseguindo manter o seu poder. Então ele vai governar, né, de 24, quando Lenin morre, até 53, tudo bem? Passou ali o período, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Ele era uma pessoa que vivia muito isolada, segundo alguns relatos, o principal objetivo dele era ter o poder, e fazia isso sob todas as formas possíveis. Tudo bem? Teve lado positivo, que ajudou a desenvolver um pouco a economia, tá? Mas de modo geral, o governo dele ficou marcado pelo terror, pela opressão. Ele morre em março de 53, provavelmente por causa de um acidente vascular cerebral, né? Ou ele tinha pressão alta. Dizem que ele não gostava de fazer o tratamento, porque ele era paranoico, ele tinha medo que de repente alguém tentasse o matar, tentasse envenenar. Então ele não costumava tomar os remédios que os médicos lhe prescreviam. Tem gente que fala que ele foi assassinado, mas de modo geral, apesar das especulações, ainda a visão que predomina é que ele foi morto realmente por um AVC, né? Um derrame sofrido por Stalin. Tudo bem? Tá? Só para ilustrar, eu coloquei aqui, né, a reportagem do Estado de São Paulo, do dia seguinte à morte dele, anunciando, né, que havia falecido o generalíssimo Joseph Stalin.
E aqui no edital, né, interessante o edital, não dá para vocês verem, mas no edital do jornal eles mostraram não apenas o lado ruim, né, fizeram um balanço, né, das coisas boas que o Stalin fez, como a recuperação da economia, os planos quinquenais, né, e sobre as atrocidades que ele também cometeu. Tudo bem, pessoal? Então, regime totalitário de esquerda, né, na União Soviética com o Joseph Stalin. Bem parecido com os governos totalitários de direita, só que o que difere os dois, principalmente, é o sistema econômico. Enquanto no de direita eu tenho o capitalismo, no de esquerda eu tenho o socialismo. Tudo bem? Bem rápido essa videoaula, simples. Se alguém tiver alguma dúvida, basta enviar um e-mail, está aparecendo embaixo, prof.danieldeoliveira@gmail.com, ou responderem as dúvidas com o maior prazer. Críticas e sugestões também são muito bem aceitas. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Um abraço. Quanto que durou? Nossa, foi curta.